Ao domingo viajamos até à última fronteira e hoje há galáxias anuladas e sinais de vida de outros planetas. Será? Está connosco Miguel Gonçalves para esclarecer tudo. Bom dia, Miguel, bem-vindo. Bom dia. Esta semana começamos com histórias galácticas com anéis. O que é que se sabe de novo? Sabe-se que é um mistério para não variar, porque quando olhamos para a variedade de galáxias no universo, os astrónomos têm a tendência para compartimentá-los em gavetas, em classificações, tendo em conta a sua aparência. Nós conhecemos galáxias com espirais, com braços e espirais lindíssimas, como se pensa que é o caso da nossa própria galáxia da Via Láctea. Há outras que têm um aspecto um bocadinho mais oval, quase como uma bola de Rabi, um bocado circulares, com estrelas mais velhas, as elípticas. Há umas intermédias entre as elípticas e as espirais, que são as lenticulares, e depois irregulares, que, como o próprio nome indica, aquilo não tem ponta para onde se lhe pegue, porque não tem forma geométrica. E depois há isto. Isto é uma representação artística daquilo que nós pensamos que é o caso de 1 a 3% de galáxias que nós temos no universo e que são chamadas galáxias com anel polar, como o próprio nome indica. Porquê? Porque, de facto, vemos ali um anel que gira à volta da galáxia no sentido contrário à da própria rotação da galáxia. Portanto, parece mesmo um anel polar. E isto é uma surpresa porque, quando pegamos os nossos telescópios e olhamos para as galáxias, nós não encontramos este tipo de anel. Aquele anel é um anel fantasmagórico. Nós precisamos do quê? Destes cavalheiros que nós estamos a ver aqui nestas imagens de radiotelescópios. Olham para o universo um comprimento de onda do rádio. E, de facto, quando olhamos para as galáxias, cerca de 1 a 3% dessas galáxias parecem ter, de facto, um anel à sua volta. O que é esse anel? Estarão a perguntar lá em casa. É poeira, gás, muitas estrelas também à volta destas galáxias. E a pergunta que se coloca é, isto é uma galáxia elíptica? Não. É espiral? Também não. É irregular? Também não. É algo que, de facto, desafia a nossa compreensão. Duas correntes de explicação para este anel de material à volta destas galáxias. Uma delas diz que, bom, eventualmente aquilo pode ser material que viaja ao longo da chamada teia cósmica do universo. Teia cósmica. Vamos imaginar que o universo é uma rede metropolitana. Nós temos as plantas do rede metropolitano. As galáxias estão presentes ao longo da linha do metropolitano. Tudo à volta são vazios, gigantescos vazios. E essa rede metropolitana cósmica é chamada teia cósmica. Uma das explicações diz que, ao longo dessa teia cósmica, pode haver uma transferência, uma condução de material que acaba, no fundo, depois por ser atraído pelas galáxias. E temos, então, esta representação. Se fosse isso, José, então se calhar nós teríamos que ter muito mais galáxias com esta representação. Outra explicação. Qual é que é o dia-a-dia das galáxias? O dia-a-dia, milénio a milénio das galáxias. Elas estão geralmente dentro de grandes estruturas com outras galáxias. Não estão sozinhas. É muito raro encontrarmos galáxias sozinhas no universo. E, portanto, elas estão juntamente com grandes condomínios galácticos e as galáxias têm fortes interações gravitacionais entre elas. Será que estes anéis são também o resultado dessas interações gravitacionais entre as galáxias? Voltamos à mesma questão. Se é tão frequente a interação entre galáxias, então também deveria ser mais frequente, devíamos ver muito mais galáxias com este tipo de estruturas. E os astrónomos estão dispostos a essa possibilidade. Portanto, eles dizem que, sim, nós, se calhar, temos muito mais galáxias com este tipo de estrutura, mas tivemos que esperar que a nossa tecnologia, que os nossos radiotelescópios mais modernos, mostrassem esta estrutura. Portanto, olha, para acrescentar mais esta espécie ao grande monstruário de galáxias. E vamos passar de galáxias anelares para um gordo. Não estou a falar de mim, António. Estou a falar mesmo de um enxame de galáxias que os astrónomos chamam de o gordo, porque, de facto, estamos a falar de um enxame de galáxias com uma massa descomunal. Eu vou-te dar um número. É um enxame de galáxias, portanto, um conjunto de galáxias, tem cerca de 2.000 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Eu também não sei o que é que isso é. É um 2 seguido de 15 zeros. E este enxame do gordo foi encontrado, está presente, ou estamos a ter as suas observações, de quando o universo tinha aproximadamente cerca de metade da idade que tem presentemente. Portanto, aproximadamente 6, 7 mil milhões de anos. Isto é um problema. Porquê? Porque diz-nos a teoria mais aceita para explicar a evolução do universo que, nesta idade do universo, nós não deveríamos ter enxames de galáxias tão grandes, tão maciços como este do El Gordo. Mas este novo estudo diz outra coisa ainda mais interessante. Diz o seguinte: nós agora temos tecnologia suficientemente poderosa, as imagens que estamos a ver são também do James Webb, telescópio espacial James Webb, tecnologia suficientemente poderosa para percebermos qual é que é a massa
mesmo deste enxame de galáxias. Agora temos uma estimativa que diz que é este número que eu disse, aqueles 2.000 bilhões de vezes a massa do nosso Sol, mas com um grau de incerteza apenas de 10%. Isto é muito bom para este tipo de estudos. E diz-nos também que estas galáxias estão a colidir entre elas, estão-se a aproximar e afastar entre elas a uma velocidade muito maior daquilo que nós estamos à espera de encontrar em enxames de galáxias. Portanto, não só é misterioso o facto de termos enxames de galáxias tão maciços numa altura em que a teoria Big Bang diz que não deveriam existir assim tão maciços, como também colidem a velocidades muito maiores do que dizem as teorias. Mais uma vez, isto tudo aponta-nos para os dados do James Webb, para a revolução do James Webb, que nos diz que as grandes estruturas do universo, as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, se calhar apareceram mais cedo do que aquilo que nos diz a teoria Big Bang. Isso aponta-nos para uma crise na cosmologia, que é um dos temas mais badalados hoje em dia? Não. Diz-nos apenas que nós temos que refinar, no fundo, aquilo que são os nossos modelos e a cronologia de eventos do universo, do aparecimento das primeiras estrelas, das primeiras galáxias. E estudar ainda muito melhor aquilo que é o grande desconhecido do universo, que é a energia escura e a matéria escura. É escuro, nós não sabemos o quê, mas sabemos que corresponde a 95% daquilo que é o universo. Provavelmente, quando conhecemos melhor o que é energia e matéria escura, podemos, se calhar, chegar aqui a um consenso. Agora, a notícia que correu o mundo, supostamente o telescópio espacial James Webb terá descoberto sinais de vida extraterrestre na atmosfera de um planeta. Foi mesmo assim? Isso é um tema muito complicado. Vamos primeiro ao exoplaneta em particular. É um exoplaneta que não é novo para os astrónomos. Ele já foi analisado 8 vezes pelo telescópio Hubble há uns anos. Mas agora, com o James Webb, nós temos novas ferramentas e melhor tecnologia. É o exoplaneta K2-18b. Ele tem ele é 2,5 vezes maior do que a Terra e 9 vezes mais maciço. Portanto, estamos a falar ali de um planeta entre a Terra e Neptuno. Mais coisa, menos coisa. Quando o Hubble o descobriu, mostrou indícios que na sua atmosfera podíamos ter vapor de água. E estamos a falar de um planeta que também está a uma distância chamada da zona de habitabilidade da sua estrela. Ou seja, supostamente teria condições para ter água líquida à sua superfície. Ter vapor de água na atmosfera é um bom indício disso. E, portanto, logo na altura, em 2019, quando o Hubble avançou com a descoberta deste exoplaneta, os astrobiólogos disseram: isto é espetacular, porque temos aqui um planeta que, ainda por cima, as indicações que nós temos é que pode ter oceanos gigantescos à superfície, uma atmosfera com vapor de água e com hidrogênio, e mais, acrescenta agora o James Webb, podemos ter ali também metano e dióxido de carbono. Ora, tudo isto levou a que a própria NASA, no seu comunicado, dissesse que este é um exoplaneta absolutamente extraordinário. O problema é que a NASA também anuncia, baseada nestas observações, que foi detectada a molécula sulfureto de dimetilo. Nós vamos aqui utilizar o termo DMS para ser mais fácil. Esta molécula, na Terra, é o resultado de vida, de biologia. Ou seja, nós temos a presença desta molécula quando há vida. A grande questão, são duas grandes questões que tornam a comunidade científica muito cética em relação a tudo isto. Em primeiro lugar, o facto de na Terra estar associada à vida não quer dizer que num outro exoplaneta, num outro ambiente, com condições físicas, químicas, ambientais completamente diferentes, seja também uma indicação que é produzido por vida. Não sabemos. Um dos grandes temas do nosso tempo é perceber a química e a astrobiologia do nosso universo. E só agora é que nós temos telescópios, espectrómetros suficientemente poderosos para percebermos realmente o que é a química da vida. O que é que são as chamadas bioassinaturas? Qual é a lista de moléculas que nos indicam que pode ser vida? Mas atenção, que pode ser vida como a que nós conhecemos. Num planeta como o nosso. Noutros planetas pode não querer indicar vida. Por exemplo, este exoplaneta tem metano na sua superfície. O metano, nós sabemos que na Terra também é provocado por reações biológicas, por seres vivos. Mas não só. Também tem fontes geológicas. E, portanto, nós não sabemos se a fonte é geológica ou se é biológica. Portanto, ainda temos que perceber melhor realmente o que é a bioassinatura. Outra questão preocupante neste anúncio, e aqui é uma crítica também muito explícita à própria NASA, porque a NASA anunciou isto como sendo uma detecção segura desta molécula da vida DMS. Quando olhamos para o estudo, quando lemos o estudo, percebemos o seguinte: não é de maneira alguma seguro dizer que foi feita esta detecção. Ou seja, imagina que nós temos aqui uma palete da cor amarela, desde o amarelo muito torrado ao amarelo muito claro. Pelo meio tens centenas de amarelos. E
nós temos uma grande dificuldade em distinguir, se calhar, amarelos muito próximos entre si. E este estudo diz que temos eventualmente a suspeita da detecção desta molécula, mas não temos nenhuma certeza. Aliás, o grau de incerteza da detecção desta molécula é muito grande e que está escrito no próprio artigo. Mas a NASA, a maior agência espacial não governamental do mundo, diz que não, ela está lá. Não está. O artigo científico não diz isso. Outra questão, estas observações e este estudo está fechado, digamos assim, para este grupo de investigação até janeiro e até junho do próximo ano. Ou seja, esta equipa tem um monopólio da gestão destes dados. Só depois é que são divulgados publicamente por toda a comunidade científica. O que pedem os cientistas é: dê-nos já estes dados para nós podermos analisar. Portanto, as notícias de moléculas de vida lá fora ainda são claramente exageradas. Para fecharmos, Miguel, a sugestão da semana. Nós pedimos aos nossos astrofotógrafos portugueses que mandassem fotos do cometa que andou pelos céus portugueses. O vídeo que nós temos aqui foi de astrofotógrafos que nos mandaram o cometa Nishimura aqui pelos nossos céus. Desde Gondomar, Açores, vários astrofotógrafos que mandaram imagens deste cometa, que se está a despedir de nós. Vai agora fazer uma longa viagem para já tem que sobreviver à passagem pelo Sol e depois vai fazer uma grande viagem pelos confins do Sistema Solar. Pensa-se até que já terá velocidade suficiente para fugir do próprio Sistema Solar. Mas, de qualquer forma, deixa-nos sempre estas imagens extraordinárias. Olha, que noutros tempos era sinais de infortúnio. Encontrar um cometa nos céus assustava imenso reis, imperadores, porque era pronúncio de más notícias. Para os astrónomos, não. Os cometas são também a origem, se calhar, da própria vida na Terra. Ali nestas caudas e nestes núcleos destes cometas estão matéria que dá origem também à vida. Matérias, os tijolos da vida. E, portanto, até mesmo o aparecimento dos cometas é um sinal de boas investigações para os cientistas. Miguel Gonçalves, está feita esta viagem até à última fronteira. Obrigado. António. E até à próxima.